pessoal, então chegamos aí na nossa última aula. Na aula de hoje nós vamos tratar do processo de compostagem. Nós vamos aprender a fazer uma composteira doméstica, né? Eu vou dar os princípios básicos e vou deixar um vídeo para vocês assistirem que ensina a fazer passo a passo, mostrando, né? Mostrando ele fazendo mesmo, passo a passo, muito legal, para quem estiver interessado. E nós vamos ver alguns números importantes aqui do nosso país, né? Números que davam de resíduos, de destinação, muitas coisas interessantes para a gente pensar, refletir, né? Vocês como técnicos em reciclagem, né? Nós como profissionais, né? Que trabalhamos com essa parte aí do meio ambiente, temos que pensar, né? O que pode ser feito para melhorar. Bom, gente, então, uma composteira doméstica, ela pode ser feita com esse tipo aqui de material, nesse formato, né? Quadrado. Pode ser feita também usando baldes, tipo baldes de tinta, aqueles redondos, cilíndricos, né? Também pode ser feito com eles. Vocês vão ver no vídeo que eu vou postar. Bom, o que é essencial, né? Para compostagem, para composteira? É essencial que tenha 3 compartimentos, como a gente está vendo aqui, né? 3 compartimentos. O primeiro compartimento vai ser o que vai receber a parte líquida que é produzida, o chorume, tá? Por isso que ela possui essa torneirinha aqui, né? O chorume ele vai ser produzido aqui nas partes superiores e vai descer, tá? Então, a parte de baixo, ela é só uma caixa com uma torneirinha, sendo que, como o líquido ele tem que passar das partes de cima para de baixo, vocês já podem perceber que a tampa ela não pode ser uma tampa normal. Ou ela tem que ser vazada, como a tela, você coloca a tela nela, né? Ou ela tem que ser furada. Então, só que tem que ser furos pequenos, muito pequenos. Porque, como a gente vai colocar minhocas, as minhocas, se tiver furo grande, a minhoca pode descer e ficar aqui nesse líquido, né? Que a gente não quer. A minhoca tem que estar para cima. Então, a primeira caixa é muito simples, né? É uma caixa aqui que a gente pode deixar a tampa vazada e colocar só uma telinha, assim. Que aí não passa minhoca, só passa líquido. A segunda caixa, essa daqui, já é onde vai acontecer a compostagem. Na segunda caixa, nós vamos colocar a matéria orgânica, os restos vegetais, os restos de podas, enfim, né, tudo aquilo que a gente falou lá passado. E também vamos colocar as minhocas, que vão auxiliar no processo da compostagem. Por isso, a parte de baixo aqui dessa caixa, ela não pode também ser fechada, né? Não pode ser fechada, porque o líquido tem que escorrer, então tem que ser furada. Outra coisa importante, nessa caixa tem que haver furos na lateral, tá? Furos pequenos, para as minhocas também não pular, não sair. Esses furos, eles devem existir para quê? O que é importante a gente ter aqui? Se tiver completamente fechado, a gente não vai ter ar. E aí vai acontecer, ao invés do processo aeróbico, com presença de oxigênio, vai acontecer o processo anaeróbico, né? Que a gente não quer que aconteça, né? Isso é que causa mau cheiro. Então, tem que ter vários furinhos aqui ao redor da caixa. Tem que fazer vários furinhos aqui. Aí, essa tampa também tem que ser, né, furada. Para quê? Quando aqui estiver cheio, e a gente sabe que esse processo ele pode durar 3 meses, 4 meses, né? A gente vai encher, quando aqui estiver acontecendo as fases da compostagem, nessa caixa, a gente vai começar a encher essa outra caixa, que é a de cima. Então, vai acontecer nas duas caixas, cada uma em uma fase, né? Então, aqui também tem que ter conexão, tem que ter comunicação nas caixas. Para quê? Para as minhocas poderem fluir de uma para outra, né? Poderem movimentar aqui. Porque quando acabar a massa fresca dessa caixa, as minhocas vão para essa terceira caixa. Assim. Na verdade, são 2 caixas que contêm minhocas. Essa caixa também, quando vai acontecer a compostagem, e a gente precisa de oxigênio, ela também tem que ser furada. Entendeu?
E só aqui em cima que vai ter uma tampa, que vai tampar tudo, né? Vai tampar tudo para a gente não ter nem insetos, nem cheiro, nem minhoca saindo, nem bichos entrando. Então é importante aqui ter 3 compartimentos, né? O primeiro compartimento vai recolher o líquido, o chorume. O segundo e terceiro compartimento vai acontecer a compostagem. Então tem que ser furadinha. É isso, assim, muito simples, né? Uma coisa importante é que as minhocas brasileiras, elas não se alimentam de massa fresca, de vegetais frescos, tá? Elas se alimentam já de matéria decomposta. Então, a minhoca apropriada para a composteira seria a minhoca californiana, que também não é tão difícil de encontrar, porque né, muitas pessoas trabalham com ela, né? Muitas pessoas que fazem compostagem, enfim. Então, é basicamente isso. Mais detalhes no vídeo, tá? O rendimento da compostagem é da ordem de 1/3 a metade, né, do volume inicial. Vai depender, né, daqueles fatores, do material de origem, do teor de umidade. É isso. Entraremos agora nos números. Veremos aqui nesse gráfico a geração de resíduos no Brasil. É possível a gente perceber nesse gráfico, vejam bem, pessoal, que a geração de resíduos no Brasil, como é de se esperar, né, ela tem só aumentado com o passar dos anos. Na verdade, a gente tem aqui um período em que a gente teve redução, né, na geração de resíduos, período nos anos 2007, 2008, e depois continuou aumentando. O consumo continua aumentando, a população também aumenta, né, e o resíduo também. Como que as regiões participam nessa geração de resíduos, né, sólidos urbanos? Olha só, aqui a gente pode ver que mais da metade de resíduos sólidos urbanos coletados no Brasil foi coletado na região sudeste, né? É a região mais populosa e também a região mais consumidora, né? Sem dúvida aqui, a região mais consumidora de produtos, de materiais. Então, mais da metade, olha só o tamanho do Brasil, mais da metade veio só daqui. Imagina a quantidade de aterros e lixões que a gente não precisa ter para recolher isso tudo. Né? Voltando aqui, ó, são 201 toneladas por dia. Dessas 201 toneladas por dia, aproximadamente 100 toneladas somos nós que produzimos aqui na região sudeste. Em seguida, né, a região depois mais produtora de resíduo é a Nordeste, com 22%, né, menos da metade da nossa. Depois a gente tem a região Sul, com 10%, a Centro-Oeste, com 8% aproximadamente, e a Norte é a maior região, né, em termos de território, mas é a que menos produz, a que menos a coleta, né, de resíduos sólidos urbanos. Em relação aos estados, olha só, interessante, né? A geração de resíduos sólidos urbanos, o estado que mais gera é o Distrito Federal. Na verdade, não é o estado, é o Distrito Federal, né? Seguido de, claro, né? São Paulo, Rio de Janeiro, né, que estão ali na região sudeste, né? Nós, Minas Gerais, estamos aqui, ó. Até que a gente está, né, uma média baixa, assim, né? Se a gente for comparar aqui com esses que produzem muito resíduo, a gente está aqui. Então, os resíduos sólidos urbanos, né, coletados no Brasil, no ano de 2008, nós vamos ver a composição deles, de que eles são compostos. Cerca de 30% deles é composto de material reciclável, né? Isso totalizando 58 mil toneladas por dia. Esses materiais, né, eles são divididos em metais, né, aço, alumínio, papel, papelão, plásticos, vidro. A matéria orgânica, cerca de 50% dos resíduos é matéria orgânica, que poderia ser reciclada também por meio da compostagem, da biodigestão, como vimos na aula passada. Então, vejam bem, 32%, vamos colocar assim, poderia ser reciclado e 51%
poderia também ser reciclado. Isso totaliza 83% do resíduo que a gente gera, né, urbano, poderia ser segregado, separado, né, mandado a parte seca para triagem, para poder ser reciclado, e a parte úmida para compostagem. Isso é feito? Não, né? Muito pouco disso é feito, muito pouco. Né? Podemos melhorar muito isso, deveríamos, né? E bom, e só 16,7%, vamos dizer 17%, que não seria de jeito nenhum ser reciclado, né? Os outros 83% poderiam ser reciclados e voltar, né? Voltar a ser matéria-prima. E, né, como não acontece isso, quais são as destinações que são dadas, né? As principais. Bom, o aterro sanitário, olha só, pessoal, no ano de 2000, 35% do resíduo era enviado para lá. 32% do lixão, 24% para o aterro controlado. Ou seja, lixão e aterro sanitário estava bem semelhante, né, as quantidades que estavam sendo enviadas para os dois. Em 2008 nós evoluímos bastante, melhorando. 58% foi enviado para aterro sanitário, 19% para lixão, 19% para aterro controlado. Houve uma melhora. Mas deveria ter sido melhorado, olha só aqui, compostagem, unidade de compostagem. Em 2000 era 4,5 do resíduo para compostagem, em 2008 piorou, olha, foi para 0,8. A gente poderia ter evoluído aqui, né, melhorado, mas não conseguimos aqui. E a unidade de triagem para reciclagem, olha só, de 1,5 para 1,4. Então, essa parte aqui, que é tão importante em termos de gestão de resíduos, nós estamos estagnados e até regredindo. A incineração é muito pouca, né? Aqui está falando vazadouro em áreas alagáveis, que seria para rios, lagos, né? Enfim, isso aqui são outras possibilidades que são muito baixas, né? A nossa atenção deveria estar aqui, né, na reciclagem, tanto de compostos orgânicos como os inorgânicos, que estamos, assim, muito atrasados. Né? Nós estamos falando aqui no ano de 2008, tem muito tempo isso, né? Mas também não houve muitas mudanças de lá para cá, não. Aqui, olha que interessante, 1991, 76% do resíduo ia para os lixão. Interessante, né? Diminuiu. Então, nesse sentido, nós, né, com a política nacional de resíduos sólidos, houve uma diminuição bem significativa. Aqui, em 2015, lixão, 17%, de 76% para 17%, é muita coisa, né? Aterros sanitários eram só 10%, agora já 58% do resíduo vai para aterros sanitários. Melhora significativa, né? Aqui nós vemos os anos de 2014 e 2015, a quantidade de resíduos sólidos que vão para destinações adequadas é maior do que a quantidade que vai para inadequadas. O ideal era que fosse 100%, né? 100% que tivesse verde aqui, né? Mas ainda não chegamos lá. Um dia chegaremos. Bom, a triagem para reciclagem, né? Coleta seletiva. Aqui nós estamos vendo 2008, ano de 2010, essa quantidade de municípios, né, que foram analisados, 5.500 aproximadamente. Olha só, gente, 2008, 994 faziam coleta seletiva, enquanto 4.568 não. É muita coisa, né? Já em 2010 aumentou um pouco, né? Olha, aumentou bastante até. 57% tiveram pelo menos a iniciativa de fazer a coleta seletiva, 42% sem iniciativa. A coleta seletiva também é um processo muito importante, né? Bom, aqui uma informação do nosso governo federal, ele fala que aterros e incineradores, né, mesmo que seja para geração de energia, eles não são viáveis para municípios que têm menos de 100 mil habitantes, especialmente no Brasil, né?
Até em alguns grandes centros urbanos não são viáveis, porque nós temos uma matriz energética muito diferenciada. Então, não seria viável utilizar o incinerador para produção de energia no caso de se fosse atender uma população pequena. Não seria viável economicamente, tá? Por isso que na nossa aula, né, até que vocês apresentaram o trabalho, nós falamos das dificuldades de implementar, né, um aterro sanitário em municípios pequenos, né, como da nossa região, né, os nossos municípios, há essa dificuldade, e uma solução para isso seria vários municípios se juntarem, se unirem e construir um aterro que atendesse uma comunidade maior. Bom, gente, então aqui nós estamos concluindo a nossa disciplina. O que é importante a gente ter em mente? Transformação de resíduos, seja de indústria, seja urbano, seja de qualquer lugar, em matéria-prima, né? Esse é o futuro, assim, né? Essa é a esperança que a gente tem, esse é o que a gente deve sempre buscar, porque não há condições da gente sempre produzir, gerar resíduos, igual nós estamos fazendo, né? Nós um país em desenvolvimento, né? Emergente, ainda estamos muito atrasados com relação a isso. Nós somos um país muito grande, com a população, né, mais populoso. Nós temos que pensar nessa questão. É muito importante, é urgente, né? Então é isso, gente. Eu espero que tenha sido útil a disciplina, espero que tenha aproveitado. Desejo a vocês um excelente ano, um excelente semestre, muito sucesso. E é isso, ficamos por aqui. Um grande abraço.